Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis. Hoje, dessa noite congelante, já estamos com 11 graus e caindo cada vez mais. São apenas 18h40, 11 graus. Quando der meia-noite, deve estar uns 7, 8. Vamos virar picolés, né? Só basta saber o sabor. Coisa está esquisita aqui. E hoje, na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, nós recebemos a nossa querida irmã Ana Paula Souza, companheira de tantos anos de doutrina, de trabalho, uma grande estudiosa da doutrina espírita. E ela vai conversar conosco sobre um tema muito importante, que está nesse livro, Lampadário Espírita, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E o capítulo é o 29, que trata de as obsessões. Então, o assunto é imperdível, né? Então, mas antes de começarmos o nosso estudo, nós vamos aqui ler uma pequena página desse livro do Leon Denis, Conversando com Leon Denis. E o Leon Denis, nessa página, chamada Sombras e Claridades, ele diz assim: a alma é um mundo em que se confundem ainda sombras e claridades, mundo cujo estudo atento faz-nos cair de surpresa em surpresa. Em seus recônditos, todas as potências estão em germe, esperando a hora da fecundação para se desdobrar em feixes de luz. À medida que ela se purifica, suas percepções aumentam. Tudo que nos encanta em seu estado presente, os dons do talento, os fulgores do gênio, tudo isso nada é, comparado ao que um dia adquirirá, quando tiver atingido as supremas altitudes espirituais. Ele trata aqui da alma, e esse trecho está no livro Depois da Morte, no capítulo 12. Então, meus irmãos, nesse momento eu os convido a elevarmos os nossos pensamentos ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, a Francisco de Assis, aos espíritos amigos que conosco se reúnem para essa noite de estudos e reflexão, e que todos nós possamos, Senhor, nesse momento tão solene, abrir nossos corações ao Pai, rogando a sua bênção, a sua proteção, a sua misericórdia, para todos nós, espíritos ainda muito recalcitrantes que somos, espíritos imperfeitos, que nós possamos, Senhor, a cada dia que passa, ao estudar esses temas tão importantes da doutrina, que nós possamos procurar melhorar cada vez mais, mudar a nossa conduta, para que tenhamos um caráter mais elevado, para que assim, Senhor, fortalecidos pelas bênçãos que vêm do coração desses espíritos amigos, do Evangelho do Mestre Jesus, possamos finalmente escolher o caminho que leva ao teu coração, o caminho da porta estreita, para que assim, Pai, um dia possamos finalmente concluir, não é, a missão que o Senhor nos destinou. Obrigado, Senhor. E nesse momento te pedimos que abençoe a nossa irmã Ana Paula, sua família, seu lar, seu trabalho doutrinário, toda a sua vida, para que essa irmã continue trabalhando incansavelmente para nos trazer aquele auxílio que todos nós precisamos, fruto dos seus estudos e suas reflexões. Que a tua luz ilumine a todos nós, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei, nossa irmã Ana Paula está conosco. Ana Paula, você tem até 19h30, 19h35, né? 7h30 da noite, 7h35, para trazer as suas reflexões, que o Senhor continue a te abençoar e abençoe a todos nós. Uma boa noite para você, minha amiga. Boa noite, Rose. Que nossas primeiras palavras sejam de agradecimento, né? Pela oportunidade de estarmos juntos de novo, mesmo que seja de forma virtual, mas que os nossos corações estão entrelaçados nesse momento, né?
e que vocês que estão aí nesse friozinho, né, que vocês possam se sentir envolvidos pelo abraço fraterno da nossa casa, que é a Casa do Caminho, né, com o nosso benfeitor Chico Xavier, vocês possam todos ser envolvidos pelo abraço fraterno desse irmão que nos envolve, né, e que possamos juntos falar de um tema que cá para nós é um tema, né, extremamente delicado, mas de uma importância enorme para todos nós, né? Para todos nós que mergulhamos no entendimento da vida, né? No entendimento do Evangelho do Senhor Jesus, à luz da doutrina, e que essa doutrina que nos esclarece, que nos possibilita mergulhar nessa realidade que é a obsessão, e que nós precisamos, mais do que nunca, procurar o entendimento daquilo que faz parte ainda do nosso momento, ao qual nós estamos inseridos nesse planeta que está nesse período de transição, onde estamos mergulhados com uma diversidade imensa de irmãos, encarnados e desencarnados, todos nós com necessidades imensas de construir, podemos dizer, todos nós estamos em busca dessa construção do amor, da lei maior do Evangelho do Senhor Jesus. E falar das obsessões é falar de nós, né? Porque, na verdade, é um tema que é amplo demais. Acho que se a gente pudesse conversar e trocar, que não é o momento, mas é um assunto que não se esgota, porque ele se amplia numa diversidade imensa de assuntos. E essa irmã, né, Joana de Ângeles, ela traz nesse livro, Lampadário Espírita, um pouco daquilo que a gente precisa ter de compreensão. Então, ela já começa o parágrafo que nos coube, que é do capítulo 29, dizendo que toda obsessão decorre da perfeita sintonia entre o agente perturbador e o paciente perturbado. Então, existe um agente e um paciente. Existe uma ligação, que a gente pode dizer perfeita, quando a gente fala de sintonia, quando a gente fala que a afinidade foi existem as afinidades, e ela vai explicar no segundo parágrafo o que é essa sintonia, que pode ser uma comunhão mental na mesma faixa vibratória ou uma identificação idealista através das correntes de pensamento. O que ela está querendo dizer nesses dois aspectos que permeiam essa sintonia entre obsessor e obsediado, entre irmãos que, de alguma maneira, estão ligados e que essa ligação permeia uma série de consequências, né, de circunstâncias na nossa caminhada. Essa sintonia, o que é essa comunhão mental na mesma faixa vibratória? É a afinidade, né? Ou as circunstâncias que nos unem individualmente ao longo da nossa, como espíritos que somos, ao longo do nosso processo de encarnações e reencarnações, nós criamos, ao longo da nossa caminhada, nem sempre criamos amores, né? Ao longo da nossa caminhada, pelas nosso orgulho, nosso egoísmo, nossos interesses pessoais, nossa ignorância, podemos dizer, da lei do Pai, né? Da lei de amor, de fraternidade que deveria ser e que deve ser, e que nós ainda estamos buscando o entendimento completo dessa lei maior, deveria ser aquilo que nos rege como padrão de existência. Mas nós, ao longo da nossa caminhada, muitos de nós, podemos dizer por nós mesmos, não construímos, né? Fizemos escolhas, porque o Pai nos concede o livre-arbítrio, e fizemos escolha ao longo dessa caminhada, onde trouxemos desavenças, trouxemos sofrimento a muitos dos nossos irmãos, por interesses pessoais, por poder, por vaidade, uma série de vícios, né, que nós conhecemos ainda muito bem e que fazem com que nós criemos essas afinidades, essas circunstâncias que nos ligam na mesma faixa vibratória.
que fazem com que a gente mentalmente fique ligado, porque hoje, se nós hoje estamos aqui, e estamos conversando sobre esse assunto, é porque nós que estamos aqui já temos consciência, minimamente, daquilo que desejamos, que é o bem, e temos lá no fundo da nossa consciência, sabemos, de alguma maneira, e já podemos dar conta minimamente daquilo que nós nos desviamos ao longo da nossa trajetória. E isso não nos isenta, muito pelo contrário, nos permite estarmos ligados ainda a esses irmãos que estão, né, ao longo da sua caminhada, que estão desencarnados, porque podemos os encontrá-los também, e a gente sabe que a obsessão ela pode ser de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado. Nós podemos encontrar ao longo da nossa caminhada aqui agora, como temos muitos irmãos que ainda que permanecem na pátria espiritual, mas que se afinizam conosco e estão ligados a nós pelas circunstâncias mentais, vibratórias, que nós ainda, digamos que alimentamos, ou que nós ainda vibramos, porque ainda não nos desvencilhamos totalmente, porque só nos desvencilharemos quando nós nos reconciliarmos com os nossos adversários. Por isso, da importância, né, do que o Senhor Jesus nos convida o tempo todo, nos alerta e nos remete de reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estáis a caminho com ele. Então, se já temos ciência, já identificamos entre nós encarnados aqui, vivenciando de alguma maneira, nós já nos deparamos com algum irmão que a gente percebe que existe, né, algo que nos une, mas que não são vínculos ligados ao amor, que nós possamos buscar, já agora, aqui agora, transformar minimamente essas vibrações numa construção de sentimentos mais nobres, sentimentos baseados naquilo que nós desejamos agora. Porque a gente ainda tem desejos equivocados, mas o nosso desejo de ser feliz, de caminhar no caminho do Senhor Jesus, esse deve ser o foco principal dos nossos pensamentos, e é exatamente o que permeia esses 2 parágrafos que a nossa companheira Joana de Ângeles nos remete, porque a comunhão mental ou a identificação de ideais, e aí a gente vai falar de ideais, a gente vê as ideias que permeiam e que alimentam o nosso ser, que muitas vezes não são os ideais da verdade, apesar de nós, às vezes, acharmos que estamos com ela, e a verdade só o Pai tem, né? Só o nosso Pai maior é que tem a verdade plena. Esses pensamentos, eles precisam ser burilados. Nós precisamos trabalhar, né? E esses 2 parágrafos falam da questão do pensamento. O que pensamos, quais são os pensamentos que nos alimentam no nosso dia a dia, quais são os pensamentos que nós deixamos que influenciem a nossa caminhada. Porque lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec fez essa pergunta aos espíritos, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E os espíritos são categóricos em dizer que muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Nos dirigem em que sentido? No sentido da nossa afinidade, daquilo que nós permitimos, da nossa vontade. Porque se nós a nossa vontade tem que estar focada para o padrão que é o Senhor Jesus. Mas quando a nossa vontade está focada para os nossos desejos, para aquilo que nós acreditamos ser a verdade, aquilo que nós alimentamos como ideal de vida, se não for no padrão daquilo que o Senhor Jesus nos apregoa, muitas vezes nós nos resvalamos em criarmos da afinidade, nós criarmos a sintonia com esses irmãos que estão, muitas vezes, só aguardando uma invigilância da nossa parte. E aí é outro aspecto que Joana nos remete nas reflexões,
é a questão da nossa... Quais são as companhias espirituais que nós escolhemos para estar junto a nós? E as companhias espirituais que nós escolhemos e que nós podemos criar processos obsessivos são aquelas que nós alimentamos no nosso pensamento. Então, como andam os nossos pensamentos? Como andam, né? Sueli Caldas-Schubert fala: escolher a nossa companhia espiritual é de nossa exclusiva responsabilidade. Somos livres para a opção. E isso traz uma seriedade muito grande para todos nós, porque nós vivemos hoje, podemos dizer, né, no momento que estamos mergulhados, uma epidemia nesse sentido dos processos obsessivos, porque nós estamos mergulhados num momento de transição onde nós, cada um de nós, somos responsáveis por aquilo que nós realmente vamos buscar na nossa caminhada para ingressarmos e acompanharmos o mundo de regeneração que vai acontecer, porque o progresso é inexorável do nosso planeta e de todos nós que estamos aqui tendo a oportunidade de vivenciar esse momento da nossa caminhada como espíritos, e como que nós estamos aproveitando esse processo para nos libertarmos, porque existem questões, nós sabemos que os processos obsessivos não são essas sintonias, elas não vão ser desplugadas de uma hora para outra. São processos lentos, demorados, que requerem uma transformação moral, não só do paciente, mas são dos dois. Mas nós que já temos a possibilidade de ter as informações e o conhecimento, nos cabe a cada um de nós fazermos a parte que pode, né, nos libertar e que também pode permitir a libertação de tantos e tantos irmãos que estão prisioneiros das nossas próprias atitudes equivocadas ao longo de milênios e milênios de caminhadas na ignorância. Porque hoje estamos aqui falando do Evangelho, falar de obsessão é falar do Evangelho do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, em vários e vários momentos da sua caminhada, ele nos convida à reconciliação, ao amar, ao construir elos, né, de afinidade. Falou das parentelas espiritual, da parentela material. Toda a sua caminhada, né, todo o seu trajeto ao longo, quando esteve conosco, ele permeou sempre a necessidade da gente construir o amor. E hoje nós estamos aqui buscando isso. Então, nesse processo aqui, as obsessões é uma ideia fixa em alguma coisa. Pergunta que fazemos para nós: andamos com ideias fixas em alguma coisa que não seja no bem, na caridade, no amor? Nós estamos sendo bombardeados, né? Podemos dizer que hoje nós estamos usando uma tecnologia, aqui agora mesmo, que nos permite estarmos juntos, distantes fisicamente. E isso é maravilhoso, né? Nós podemos estar refletindo sobre um assunto distantes fisicamente. Mas enquanto ainda nós utilizamos muitas vezes esse mecanismo das redes sociais, não para nos unir, mas para nos dividir, quando nós não conseguimos transformar as ideias, os pensamentos em algo saudável, onde a gente pode trocar, mas sempre pautando, né, a nossa perspectiva, o nosso ideal nas propostas, nos ensinamentos do Senhor Jesus. E a gente vê hoje em dia que muitos de nós, muitas vezes nos desvalamos, né, nos desviamos, porque a gente às vezes acaba entrando no nosso personalismo, nas nossas ideias. E essas ideias fixas que nos afinizam podem e muitas vezes causam turbulências, causam processos que podem nos unir e podem ser aproveitados por muitos dos nossos irmãos que ainda estão arraigados na proposta do não progresso, digamos, do nosso planeta, para embaraçar e tumultuar as relações humanas. E a gente tem visto muitas relações humanas, muitas situações, circunstâncias que acontecem no nosso cotidiano, na nossa comunidade, no nosso planeta. Muitas delas poderiam ser minimizadas por cada um de nós
se muitos de nós, que já temos noção dessa perspectiva que a vida continua e que existe um intercâmbio, que os nossos pensamentos eles fazem com que a gente crie elos de amor, mas também elos de animosidade, nós deveríamos, né? Nós deveríamos construir sempre, na medida do possível, quando nós estivermos inseridos em algumas situações dessas, nós vibracionarmos em harmonia e não nos permitirmos ser invigilantes, como diz aqui a nossa companheira. Nós vamos buscar aqui no nosso estudo. Espera aí um momentinho que a gente... Aqui. E tem uma passagem de Jesus, ele diz assim: estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Está em Marcos, capítulo 13, versículo 33. Nós temos, ele fala da vigilância. E que tempo é esse que ele está falando? Nenhum de nós está imune de sermos pegos em situações que podem causar processos obsessivos, porque ainda somos espíritos imperfeitos, como muito bem Rose falou no início, né? da prece, né? Envolvendo a todos nós, encarnados e desencarnados que estamos aqui. E nós, como espíritos ainda imperfeitos, nós temos as nossas dificuldades, os nossos vícios, as nossas mazelas, as nossas circunstâncias que ainda vão fazer com que a gente possa criar afinidades e sintonias não muito agradáveis, mas a gente precisa estar vigilante. E aí essa companheira nos fala aqui, Sheila, nos adverte no livro O Ideal Espírita, Psicografia de Chico Xavier. Toda vez que um desses sinais, que sinais são esses da invigilância? Revolta, ódio, ideias negativas de qualquer espécie, depressão, tristeza, desânimo, pessimismo, medo, ciúme, avareza, egoísmo, ociosidade, irritação. Tudo são situações, não sei quanto a vocês, mas são situações que passam ao longo passam pelos nossos pensamentos. Irritação, impaciência, maledicência, calúnia, desregramentos sexuais, vícios, fumo, álcool, tóxico, enfim, são N circunstâncias que podem permear os nossos pensamentos. E o que a gente faz? Toda vez que um desses sinais venha surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. O que essa companheira, a Sheila, está nos convidando, né? Quando as situações, todos esses sinais que muitos desses, às vezes, resvalam em nossos corações ou nosso pensamento, vêm ao encontro, se eu estou atenta, se eu estou buscando, como todos nós estamos aqui, buscando o bem, buscando a luz do Evangelho, a gente tem que trazer o discernimento. Opa, peraí, não estava pensando nisso? Não, por que eu fui vi essa reportagem, eu olhei uma circunstância e, de repente, eu estou ali julgando, já estou alimentando uma situação, já estou lembrando de outra. Então, não, peraí, eu tenho que parar e tenho que ter o discernimento de isso aí me convém? Qual é o padrão que eu estou buscando? Não é, a gente está verbalizando isso, mas é desafio, tá? Porque a gente sabe que muitas dessas circunstâncias ainda fazem parte do arcabouço da nosso perispírito. Mas a gente já estamos em condições de trabalhar. O importante é a gente identificar esses processos. Na medida que a gente identifica, é porque a gente já está pronto para trabalhar eles. E aí, quando a gente começa a identificar na luz do discernimento, a gente tem que plugar e fazer a ligação com os nossos mentores. Nós temos amigos espirituais que estão juntinho a nós para investir na nossa felicidade.
investir para que nossa encarnação seja uma encarnação o melhor possível. Nós podemos dizer que nós somos a melhor versão de nós nesse momento, ao longo da nossa caminhada. Nós somos a nossa melhor versão nesse momento do nosso trajeto como espíritos. E eles sabem das dificuldades que nos permeiam. Então, eles sabem que quando essas situações vierem aos nossos pensamentos, se nós estivermos a tempo e nos ligarmos a ele numa prece, numa oração, mas para isso a gente não basta que a gente se ligue nesses momentos só. A gente precisa criar o hábito de estar ligado a eles. Por isso da importância, né, para todos nós, a gente criar o hábito da oração, da gente estar sempre lendo uma leitura, né? Ao acordar, um evangelho, né? Fazer um evangelho no lar, que todos nós já sabemos da importância dele no lar, mas não só no lar, numa vez na semana, mas nós criarmos o hábito do estudo do evangelho. Lá na casa que nós estamos, no momento, participando, né? O benfeitor começou a convidou, né? Chico convidou a todos que participavam que fizessem um estudo durante 1 hora, o Evangelho. Pegassem 1 hora e todos estudassem diariamente 1 hora o Evangelho. Daí não funcionou, ele diminuiu para meia hora. E ele hoje fala para assim, 15 minutos, 15 minutos que seja, que você leia uma frase do Evangelho e faça uma reflexão. Por quê? Porque a gente tem que trazer o Senhor Jesus. Nós precisamos ir ao encontro do Senhor Jesus. Porque Ele está conosco, mas nós nos distanciamos, até porque estamos mergulhados na matéria. E essa matéria realmente ela acaba abafando, né? E permeando algumas circunstâncias para que nós sejamos testados. Nós estamos aqui na escola da vida. Então, vamos ser experimentados, mas nós precisamos usar os recursos. Então, a companheira diz aqui que, Joana de Ângeles continua nos dizendo que para que o parasita espiritual possa ligar-se ao hospedeiro humano, é indispensável que ambos se completem e se harmonizem, por interdependência, embora os propósitos do invasor sejam de viciação, né? Então, é o que a gente está falando, essa harmonização, essa ligação, essa interdependência, ela surge não por quê? Porque no fundo, ambos se alimentam de alguma circunstância ou de um ideal comum ou por situações pregressas onde nós estamos trazendo para nós que podemos dizer que todos nós de alguma maneira somos obsediados, né? De alguma forma, de uma maneira simples. Então, a gente se permite fazer a sintonia. É como se a gente ligasse, né? Agora não se usa mais o rádio, mas o rádio que tem todas as sintonias das rádios, né? A gente pluga e sintoniza mesmo com a rádio, daquela vibração e se pluga. Então, esse momento faz com que a gente crie, né? O que ela diz aqui, uma simbiose. Eu acho que ela fala aqui em algum momento que na biologia, a gente sabe que a simbiose é uma ligação onde um depende do outro para que sobreviva. E nós sabemos que existem processos obsessivos, se a gente fosse entrar nas circunstâncias das gradações das obsessões, que são desde as simples até obsessões onde a ligação é tão completa, tão perfeita, há uma simbiose, né? Essa simbiose onde um se alimenta do outro. A gente lembra da biologia, onde se fala da formação de um líquen. O líquen é a formação da alga, né, com o outro ser, que fazem com que um dá a energia, o outro dá o alimento. O fungo dá o alimento para a alga e a alga faz a fotossíntese para dar energia. Eles trocam para que ambos possam sobreviver. E nós sabemos que existem circunstâncias onde os irmãos estão tão ligados, tão completamente sintonizados um com o outro, que não se permite, que até o desligar, a separação entre eles vai fazer com que, se for entre um encarnado e um desencarnado, esse companheiro possa até desencarnar. Então, se existem circunstâncias que acontecem, mas que são todos frutos
vamos trazer de alguma maneira, não existe um culpado que possa dizer, somos todos nós que, de alguma maneira, transgredimos, nos desviamos da lei de amor e fez com que a gente ficasse doentes da alma. Porque, na verdade, como acho que a Rose colocou, acho que, deixa eu ver se eu anotei, a alma, Leon Denis falou, né? Você pode viver na sombra ou na claridade. Eu vivo na sombra ou na claridade se eu escolher se eu quero estar na sombra ou na claridade. Quais são, aí nós voltamos, quais são os pensamentos e qual é o ideal da minha existência como espírito? Se ontem eu não sabia, hoje eu já sei. Se ontem eu queria algo equivocado, hoje eu já não quero. Então, para todos nós, o esforço, né, precisa ser, o bom combate precisa ser uma constante, porque a construção de sentimentos mais nobres, junto a irmãos que nós causamos tantos sofrimentos, eles não vão se desfazer, esses elos de desamor, né, de dor, de sofrimento, eles não vão se desfazer de uma hora para outra, mas eles precisam se começar a se construir isso. Por isso que a prática do bem, o nosso movimento, movimentar nossas energias para o bem, para a ajuda ao próximo, para a construção de algo bom, não só para nós, mas para o outro, na medida das nossas possibilidades, porque cada um de nós, as situações vão surgir na dose certa, na medida correta. É necessária. Nós não devemos perder as oportunidades. Lá na casa, na nossa casa tem os trabalhos de reunião mediúnica, eles têm uma reunião que a gente chama de... Eles estão começando os trabalhos há pouco tempo, agora há pouco, de enfermagem espiritual. O nosso companheiro benfeitor, né? Que nada mais é do que a reunião de desobsessão, porque lá tem uma reunião de desenvolvimento mediúnico, de educação mediúnica, e tem uma outra reunião só para o processo de desobsessão, onde ele nos convida a falar de enfermagem espiritual. Por que enfermagem? Porque somos todos doentes. E os nossos irmãos, e aí a gente lembra de Dona Ivone também, do Amaral, essa palavra obsessora era uma palavra que ela não calava muito no seu coração, porque, na verdade, todos são irmãos sofridos, enfermos e infelizes, extremamente infelizes e doentes da alma, assim como nós também somos. Então, assim, esses irmãos, eles precisam de muito amor. E uma das questões lá da casa, quando o trabalho começou, né, e tem pouco tempo, o benfeitor nos convidou, é o seguinte: fazer o tratamento, precisamos ser tratados primeiro. Para que o enfermeiro possa auxiliar, ele precisa se qualificar, mas ele precisa também saber o que vai no coração do outro, então ele precisa também ser tratado. Então, quem vai começar o tratamento para os processos desobsessivos? O próprio grupo, porque nós precisamos fazer aí vamos dizer, a afinidade, a identificação da dor do outro, para que nós possamos entender a profundidade, às vezes seculares, de irmãos que estão sofrendo e presos numa ideia fixa que não os permite vislumbrar mais nada além da dor. E nós que estamos encarnados, nós estamos tendo uma oportunidade imensa através dessa doutrina maravilhosa, dessa doutrina que nos abriu, descortinou, na verdade, nos abriu os olhos para a verdade que o Senhor já falou para nós há muito tempo, mas que nós, espíritos extremamente rebeldes, né, não estávamos conseguindo ou não querendo visualizar, e hoje estamos aqui com a doutrina, com esse Consolador prometido, que descortinou uma realidade que nos convida justamente a examinar a paisagem mental, não só nossa, como daqueles que nos rodeiam. Joana nos fala aqui, né, que a obsessão é uma enfermidade espiritual de erradicação demorada e difícil.
pois que muito mais depende do encarnado perseguido do que do desencarnado perseguidor. Se a gente for pensar no processo de obsessão entre encarnado e desencarnado, trazendo para nós, né, já que somos nós que estamos aqui estudando e refletindo, trazendo para nós que estamos aqui com uma percepção, com uma possibilidade de buscar um conhecimento que hoje nós estamos aqui inseridos, com um evangelho e com um auxílio imenso de uma equipe espiritual, de casas amigas, que nós não temos nem noção, na verdade, nós não temos nem noção da amplitude da ligação que une as casas co-irmãs, e a gente fica impressionado, às vezes, nós precisamos estar em núcleos pequenos ou distantes, por N razões, mas a gente sabe, através das obras de Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz, que as casas elas comungam, né, o mesmo ideal. Então, dependendo da necessidade daquele atendimento a um determinado grupo, uma coletividade, a um irmão, vai se buscar a equipe que mais tem qualificação para aquele atendimento. Então, existem ligações que nos unem, nós aqui encarnados e a equipe desencarnada, que nos foge completamente a percepção. E ele diz aqui que nós aqui encarnados, os desencarnados, que são muitas vezes, os nossos obsessores, eles estão empedernidos numa única ideia. Eles não estão vendo mais nada. Muitos deles não conseguem ver mesmo, eles estão presos na imagem, no pensamento e na imagem fixa de um passado que já aconteceu há muito tempo. Mas para ele ainda é vivo, porque a dor ainda é viva. A dor que eles sentem, pelas circunstâncias que sejam, ela é viva e magoa e dói. E nós que estamos aqui pela misericórdia do Pai, pelo esquecimento, pelo véu do esquecimento, porque cada um de nós, às vezes, tem alguns starts de algumas circunstâncias que a gente percebe, né? Um passado que vem brando, né? Brandamente sendo mostrado para cada um de nós estamos tendo a oportunidade de um presente construir algo diferente para nós e para eles. Nós, aqui, acho que na sala, olhando assim, alguns, tem um bom grupo aqui que tem um trabalho, se não já trabalhou, hoje não trabalha, com certeza está vinculado a um trabalho mediúnico. Todos nós estamos vinculados de alguma maneira, mesmo que não estejamos hoje diretamente numa reunião, isso aqui não deixa de ser uma reunião de desobsessão para todos nós. Porque quando a gente se esclarece, e com certeza não somos só nós encarnados, nós estamos aqui com uma coletividade que também não temos noção de desencarnados participando, isso tudo faz com que nós possamos começar a construir vínculos pautados num esforço mútuo para construir um amor mútuo entre nós encarnados e desencarnados. Então, é uma erradicação demorada e difícil. Por que difícil? Porque vai de encontro aos nossos interesses, aos nossos desejos, que ainda falam muito alto, ao nosso orgulho, trazendo para nós encarnados, admitirmos ainda a nossa prepotência, as situações que ainda precisamos trabalhar. Então, Joana nos diz assim, para que a gente possa examine qualquer paisagem mental em clima de obsessão e não olvide, não esqueça jamais o impositivo do amor. Então, quando a gente observar ou identificar, ou se perceber, ou perceber aqueles que estão ao nosso redor, ou aqueles que vão ao nosso encontro, né? Porque vão acontecer, e a gente perceber que existe algo além, não nos esqueçamos desse sentimento de amor que deve nos unir. E construir o amor a gente ainda não tem. A gente não tem ainda esse amor que Lázaro, né, no Evangelho, nos convida, na lei do amor, né,
a lei de amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, que é um sentimento que vai desde os instintos elevados até a altura do progresso feito. Ou seja, do instinto à plenitude, todos nós, cada um de nós, está nessa caminhar, construindo esse sentimento. Então, nós precisamos hoje nós temos as emoções, e o convite que Joana, né, e que os benfeitores nos falam é de transformar emoções e sensações em sentimentos. O nosso planeta, nas circunstâncias que nós estamos vivendo agora, os convites nunca foram tão gritantes para que nós possamos ser mais fraternos, que nós possamos ter um olhar para o outro, que nós possamos sair de nós em direção ao outro. E isso é um trabalho de desobsessão. Dona Ivone, ela nos convida, e nós separamos, né, uma frase que ela nos colocou aqui para a reflexão, que ela diz assim para nós: procuremos uma vida reta e cristã, fazendo de cada minuto de nossa existência uma reunião de desobsessão. Para quem participa de reuniões mediúnicas ou já participou, trazer a cada minuto da nossa existência uma reunião, cada um sabe quando a gente adentra a um trabalho, que a gente está ali dentro, como nós nos sentimos, como nós, muitos de nós, a gente é desnudado em algumas situações, a gente se percebe como espíritos, e ela nos convida que a gente faça isso a cada minuto de nossa existência. Ou seja, ela nos convida ao que Emmanuel também, no estudo que a gente está fazendo na casa, que é do Fonte Viva, tem um capítulo, acho que é o 16, que ele diz assim: não te perturbes. Ele nos convida a gente estar atento a observar as situações que vêm ao nosso encontro para nos incomodar, porque são as situações de luta, são as situações que nos permeiam a transformação, que é exatamente o que vai fazer com que nós possamos, né, transformar os nossos obsessores, que por ora são desafetos e não estão afins por sentimentos de amor, que a gente possa transformá-los ao longo da nossa caminhada em amigos. Então, assim, a gente precisa se transformar. E essa transformação exige que nós busquemos, como diz aqui, voltando à frase da Dona Ivone, que começa assim: procuremos uma vida reta e cristã. O que é uma vida reta e cristã? Dentro daquilo que nós estamos inseridos numa sociedade, onde existem as regras da nossa sociedade e que nós precisamos respeitar os deveres deveres e direitos, mas nós temos deveres, até os morais. Cristã, porque precisamos seguir o Evangelho. Mas nós só vamos seguir o Evangelho se a gente conhecer esse Evangelho. Então, nós precisamos, para ontem, né? Nem para hoje, para ontem, mergulhar no estudo do Evangelho. Eu sei que provavelmente, tenho certeza que a casa continua com o estudo do... Eu me lembro quando eu estava participando da casa do estudo de vocês, que tinha um Evangelho, e eu tenho certeza que a Rose tem dias de estudo do Evangelho para todos, porque é uma necessidade, é o nosso tratamento, como espíritos calcetas, né? Como espíritos rebeldes ainda da lei. É o nosso tratamento. Se nós não temos muito tempo para estudar, não tenho muita disponibilidade porque a minha vida, por N razões, eu não tenho muita disponibilidade. Retiremos, tenho que escolher alguma coisa para poder me dar 15 minutos, uma hora de estudo. Não tenham dúvida, estudemos o Evangelho, porque nós precisamos conhecer, precisamos mergulhar nessa psicosfera das vibrações do Senhor Jesus.
que estão aqui, mas que a gente não percebe, porque nós ficamos mergulhados nessas vibrações de séculos e séculos dos nossos vícios. Então, Ivone diz assim, procuremos, para a gente fechando o nosso momento, né, porque já falta acho que uns 5 minutos, mas ela diz assim, procuremos uma vida reta e cristã, fazendo de cada minuto de nossa existência uma reunião de desobsessão, onde nossas atitudes se transformem no verbo libertador, compreendendo, perdoando e cooperando para que o mundo de regeneração, em breve, instale-se entre nós. Se nós verbalizamos tanto como espíritas que queremos estar nesse mundo de regeneração, que nós buscamos as leituras desse mundo que vai acontecer, ele primeiro tem que começar dentro de nós, em nossos corações. E na medida que a gente faz esse trabalho íntimo, a gente vai conseguir minimamente auxiliar, né? Começar a quebrar os grilhões que nós criamos ao longo da nossa existência como espíritos, com irmãos que estão sofrendo, ainda mergulhados na dor, ainda infelizes, ainda presos em paisagens daquele passado que não foge da mente desses irmãos e que eles vão ter, através, muitas vezes, de nós, eles vão ter a oportunidade de vislumbrar uma possibilidade para serem auxiliados, não por nós, porque nós não temos condições, até porque nós somos também enfermos, mas o nosso esforço, esse esforço vibracional de mudança, ele nos serve para que os nossos irmãos possam vislumbrar a ajuda que assim como nós recebemos incessantemente dos nossos benfeitores, eles possam perceber que eles também têm ajuda, que esses irmãos que estão nos envolvendo para que nós possamos vencer a nós mesmos, né? Seja, né, os benfeitores, seja Jesus, está sempre conosco, né? Seja Francisco de Assis, seja Chico, tantos outros, Dona Ivone, tantos irmãos Bezerra de Menezes, Eurípides, tantos irmãos benfeitores, o Emmanuel, que está encarnado, mas que nós sabemos que com certeza continua no seu trabalho incessante no bem, esses benfeitores, essa energia que esses irmãos que hoje se encontram, né, nessa situação, como, né, buscando ainda, né, a sua vingança, buscando ainda minimizar sua dor através da dor do outro, que eles percebam que, assim como nós somos auxiliados, eles também são. E eles se permitam ver esse consolador que nós conseguimos também, com muita dificuldade, hoje estarmos inseridos, porque um dia nós também podemos ter sido recolhidos e amparados, porque também éramos equivocados nas nossas questões, e hoje estamos aqui. Então, que nós possamos, nas nossas preces, nas nossas ações, nas nossas atitudes, em todos os momentos da nossa vida, que a gente tenha esse olhar de observação, se colocar à disposição do Senhor Jesus naquilo que é possível, mas na certeza de que os nossos queridos, os nossos benfeitores, que a gente possa trazer eles para próximo de nós, para que eles não só nos ajudem, mas ajudem também esses companheiros, porque nunca se precisou tanto amar, que nós possamos realmente construir esse amor e que instalemos ele em nós para que esse mundo de regeneração, como disse a nossa irmã Ivone, seja em breve, muito breve para todos nós. Muita paz aí, muito obrigado pela oportunidade. O assunto é muito extenso, ainda daria para a gente conversar e muito sobre o tema. Nós agradecemos a nossa irmã, Ana Paula, que trouxe esse tema tão rico, tão importante, né? E que todos nós que trabalhamos já durante alguns anos nas mesas mediúnicas gostamos de abordar, gostamos de pesquisar, porque nos ajuda muito na nossa melhora, né? Na nossa renovação,
na mudança da nossa conduta, no aprimoramento do nosso caráter, e é tão necessário para todos nós. Então, mais uma vez, minha querida amiga, levo o meu abraço à Casa do Caminho, um abraço também para sua mãe, que você sabe que eu gosto demais da cidade dela. Então, que todos nós possamos continuar trabalhando, sempre juntos, tá bom? Um abraço. Amigos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, e eu vou pedir aqui a nossa amiga, querida irmã Carmen Dolores. Carmen Dolores, você pode fazer a nossa prece de agradecimento? Liga seu microfone. Deixa eu ver se a Carmen consegue. Não está conseguindo ligar? Parece que você não está conseguindo ligar o microfone. Consegui agora. Conseguiu, que bom. Então, vamos nos deixar envolver e vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido irmão, e a todos os amigos que nos rodeiam, sempre apostos, sempre prontos a nos ajudar. Que nós possamos, Senhor, ter essa preocupação de estudar sempre, para que possamos nos melhorarmos a cada dia que passa. Senhor, que nós tenhamos cada dia, a cada momento, aquela preocupação de melhorar e de, principalmente também, ajudar aqueles que estão ao nosso redor precisando de ajuda e que nós tenhamos a capacidade para ajudá-los. Que a sua paz, Senhor, e a sua luz nos envolva a todos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, me despeço de todos agora. Ana, muito obrigada, tá? Pelo seu estudo, pela sua participação. Ó, um beijo no coração de todos, meus irmãos. Jorge, Menezes, Denise, Ana, Carmen, Loá, Ana Paula, Dulcineia. Um grande beijo para todos. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Fiquem com Boa Deus. noite. Fiquem com Deus. Boa noite para todos. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Porque está muito frio. Tchau.